Vou falar um pouquinho aqui sobre dilatação térmica e mais especificamente sobre a dilatação linear, tá? Para introduzir, tem uma foto aí no slide, que é uma foto preto e branco, que parece até uma pintura, não sei o que é, mas eu entendi o seguinte: pegou fogo ali perto do trilho do trem e parece que o trilho do trem entortou, né? Será que isso é possível? Vamos ver um pouquinho os conceitos físicos do que é uma dilatação térmica. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, né, que temperatura nada mais é do que o grau de agitação térmica das moléculas de determinado corpo. Então, quanto mais agitadas estão as moléculas de um corpo, maior é a sua temperatura. Então, moléculas com muita energia cinética, com muita variação de velocidade, têm muita agitação e alta temperatura. É o que acontece aqui do lado esquerdo. Moléculas com pouca energia cinética, pouca agitação e, consequentemente, pouca temperatura. Se as moléculas estão muito agitadas, elas estão em choque, elas se afastam uma das outras. Isso, consequentemente, causa uma mudança na dimensão do corpo, né? E nas três dimensões, no comprimento, na área e no volume. E esse aumento nas dimensões ou uma retração na dimensão, nós podemos chamar de dilatação térmica. Um corpo tem determinado tamanho, ele sofreu aquecimento, ele dilatou. Se por um acaso esse corpo for resfriado, ele vai contrair. Eu acho que vocês já viram isso na casa de vocês, né? Na mudança de temperatura, a porta começa a ranger. Tudo isso é resultado da dilatação térmica. Às vezes não é perceptível a olho nu, a olho humano, tá? Mas ela existe. E dependendo do material, essa dilatação térmica pode ser maior ou menor. Já vamos chegar nesse ponto, tá? Bom, claro que a dilatação ela acontece nas três dimensões ao mesmo tempo. Mas para facilitar o estudo, nós dividimos em três partes. Primeiro, dilatação linear, que trata apenas de comprimento. Dilatação superficial, que trata de área. Dilatação volumétrica, que trata de volume. Quando o corpo é sólido, nós falamos dos três tipos de dilatação. Quando nós temos líquidos e gases, por eles não terem forma própria, nós tratamos da dilatação volumétrica. Isso é muito importante destacar. Bom, alguns exemplos de ferramentas aí que a engenharia usa para evitar que uma dilatação, uma contração prejudique determinada construção. Por exemplo, trilhos de trem. Eles sempre são espaçados, existe intervalo de dilatação entre eles. Aqui é uma charge, né, que tem lá um mecânico e uma pessoa, ele fala assim: o que você está tentando fazer? Eu quero soltar uma porca, mas está difícil. Ele fala: é só aquecer. O mecânico vai lá e põe cachecol, põe touca. É claro que ele queria dizer: só aquecer a porca, ela dilata, você aumenta o buraco dela, né, a coroa dela, e ela vai soltar mais fácil. Termômetro funciona por dilatação térmica. Então, quando nós colocamos o termômetro no nosso corpo, nós temos o mercúrio, termômetro de mercúrio, né? Nós temos o mercúrio que ele vai dilatar, né? Ele aumenta o seu volume e devido a esse aumento de volume nós conseguimos ver a temperatura, estamos ou não com febre. Aqui é um exemplo de experimento. Uma moeda fria passa facilmente por essa areola, já aquecida ela trava. Por quê? Porque ela dilatou. A mesma coisa uma esférica metálica fria, passando facilmente. Quando você dilata, ela pode ficar presa. Tá? Nos pisos, nós temos as juntas de dilatação também. Isso aqui também é propositalmente feito, né, para aguentar essa dilatação na variação de temperatura. Aqui, se eu não me engano, são pedras portuguesas, né? Também tem um espaço de dilatação entre elas. Esse aqui é bem comum, né? Acho que todo mundo vê em ponte, em viaduto, essas juntas de dilatação, né? Todas eles têm e precisa ter, por uma questão mesmo de segurança, para você não ter um rompimento de uma única vez, caso ocorra uma dilatação, uma contração. Prédios, às vezes é comum nós vermos rachaduras em prédios, né? Essas rachaduras nesse formato aqui, elas realmente são dilatações e retrações longitudinais. A parede fica muito exposta ao sol e vai ter esse tipo de dilatação. Pode acontecer na tinta, na argamassa, enfim, várias
partes aí que compõem o prédio. Então, uma construção qualquer, não necessariamente um prédio. Bom, vamos estudar então a dilatação linear, que é só o comprimento, tá? Então, nós vamos chamar de dilatação linear ΔL. Então, L é o comprimento, o delta na física é sempre uma variação, ok? Então, vamos pensar numa máquina, numa barra metálica, que tem um comprimento inicial que eu chamo de L0, e que está numa temperatura T0. E aí eu aqueço essa barra. Bom, pelo aquecimento, as moléculas vão ficar mais agitadas, elas vão se chocar e vão expandir. Então, eu vou ter um aumento no comprimento. Então, a minha barra, que inicialmente tinha uma temperatura T0, passa a ter uma temperatura T maior do que T0, e o comprimento L maior do que L0. Esse pedacinho que aumentou aqui, eu chamo de ΔL. Então, ΔL, a variação do comprimento da barra, nada mais é do que o comprimento final menos o comprimento inicial. Né? Acho que quem já está aí nesse momento vendo isso em física já se acostuma bastante com delta como sendo essa variação, fim menos o início. Experimentalmente, é verificado que essa dilatação é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra. E também a variação de temperatura, ou seja, quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação, quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação. E como eu disse antes, ele também depende de um coeficiente de dilatação linear. Cada material vai ter o seu. Então, a variação de comprimento, o ΔL, ele é diretamente proporcional, ou seja, todos eles se multiplicam. Quanto maior o comprimento inicial, maior o ΔL, quanto maior o coeficiente de dilatação linear, cada material tem o seu, maior o ΔL, quanto maior a variação de temperatura, maior o ΔL também. Então, nessa formulinha aqui, se o ΔL for positivo, temos uma dilatação linear. Se for negativo, temos uma contração linear. O L0 representa o comprimento inicial da barra, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, que é graus Celsius a menos 1, e o ΔT, variação de temperatura. Graus Celsius a menos 1 porque é 1 sobre graus Celsius, a unidade de medida. Aqui eu tenho alguns exemplos de coeficientes de dilatação linear de alguns sólidos, então do alumínio, do latão, do cobre, do ferro, do vidro comum. Nota que está lá na casa do 10 a menos 6, tá? Então, o alumínio 22 vezes 10 a menos 6, o latão 19 vezes 10 a menos 6, o cobre 17 vezes 10 a menos 6, o ferro 12 vezes 10 a menos 6, o vidro comum 8 vezes 10 a menos 6. Bom, quais desses materiais, o que tem maior coeficiente de dilatação linear é o alumínio, né? 22 vezes 10 a menos 6, então é 0,00022. Né? Enquanto o vidro é 8 vezes 10 menos 6, 0,00008. Então, se eu pegar uma barra de alumínio, um bastãozinho de alumínio e um bastãozinho de vidro comum, e ambos com o mesmo comprimento inicial, e submetemos a mesma variação de temperatura, no final o alumínio vai ter uma dilatação maior, porque o coeficiente de dilatação dele é maior do que o do vidro comum. Em contrapartida, se eu pego latão e ferro, o latão dilata mais do que o ferro, nas mesmas condições, com o mesmo comprimento inicial e com a mesma variação de temperatura. Né? Então, é importante conhecer o coeficiente de dilatação dos materiais, tudo isso é tabelado, isso a física, a química já fizeram para a gente esse serviço, mas é importante até para você saber, de repente, na indústria, numa fábrica, que tipo de material você vai usar, se o seu material, se o seu produto vai ficar muito exposto à variação de temperatura. Então, para você ter uma deformação menor, você vai escolher um material que tenha menor coeficiente de dilatação linear. Tá? Se a variação de temperatura não for uma coisa assim tão significante, ou se o comprimento inicial do seu material é pequeno, não vai fazer muita diferença. Como eu disse, às vezes são mudanças microscópicas, não são nem mudanças a olho nu. Tá bom? Dilatação relativa ao percentual de quanto aumentou. Existe aí todo um formulário que está aí na tela para vocês, mas você calcula uma porcentagem. Então, se eu tenho um comprimento inicial de 1 metro e ele aumentou, sei lá, meio metro, eu vou fazer um percentual de meio metro para ver quanto é de 1 metro, quantos por cento vai dar. Esse é a minha dilatação relativa. Tá? Pode usar uma regra de 3 simples, eu não vou nem me perder, nem vou perder muito tempo aqui nessa parte, porque é uma relação de porcentagem, um percentual. É o quanto teve aumento em relação ao comprimento inicial. Um exemplo aqui. Então, uma barra etilina é formada por uma parte de latão,
soldada em outra de aço. Então, aqui eu tenho latão e aço, esses estão soldados. A 20 graus Celsius, o comprimento total da barra é de 30 centímetros. Então, toda a barra tem 30 centímetros, dos quais 20 centímetros são de latão e 10 centímetros são de aço. E aí foram dados os coeficientes de dilatação. O do latão é 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e do aço, 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Qual o comprimento da barra quando aquecida a 120 graus Celsius? Bom, vamos lá. Então, latão e aço. Latão, comprimento inicial 20 centímetros, coeficiente de dilatação linear 19 vezes 10 a menos 6 e variação de temperatura 120 menos 20, ou seja, 100 graus Celsius. Tudo isso foi dado denunciado. Agora eu vou calcular o ΔL. Então, ΔL vai ser 20 vezes 19 vezes 10 a menos 6 vezes 100. Fazendo os determinados cálculos, eu chego em 38.000 vezes 10 a menos 6, que dá 0,038 centímetros. É aquilo que eu disse, 0,038 centímetros. A olho nu assim, nós nem percebemos essa dilatação, mas ela existe, tá? Vamos ver agora do aço. Então, o aço tinha um comprimento inicial de 10 centímetros, um coeficiente de dilatação linear de 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e uma variação de temperatura de 120 menos 20, 100 graus Celsius. Mesma variação do latão. Então, o ΔL vai ser L0 vezes alfa vezes ΔT. Nesse caso, o L0 é de 10, o alfa é 11 vezes 10 a menos 100. A variação de temperatura que é ΔT é 100. Faço os devidos cálculos, chego que o ΔL vale 11.000 vezes 10 a menos 6, ou seja, 0,011 centímetros. Então, o tamanho da minha barra final, ela vai ser composta pela variação do latão somada com a variação do aço. 0,038 mais 0,011. Então, vai dar 0,049 centímetros, 0,049 centímetros. Dilatou? Dilatou. É importante saber essa dilatação? Claro que é. Se você está trabalhando na indústria, numa fábrica, numa construção, que você tem pessoas, você tem maquinário, você tem bens ali que estão nesse local, você tem que pensar nessa dilatação, como dilatação pode romper uma estrutura. E uma estrutura rompendo, você pode causar um acidente gravíssimo. Então, sim, a dilatação é pequena, para esse exemplo também, né, de 30 e 10 de 20 centímetros e 10 centímetros, mas existe. E isso é uma das coisas, eu já fiz civil, né, antes de eu ser professor, e é uma das coisas que a gente mais estuda na faculdade, essa parte da dilatação, porque isso realmente, se não bem cuidado, pode causar uma tragédia numa obra. Então, espero que vocês tenham entendido aí o que é a dilatação, e especificamente a dilatação linear. A dilatação superficial e volumétrica, ela acaba sendo muito parecida. O que muda é que você não chama de alfa, você chama de beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, e você não chama de ΔL, se chama de ΔA, que é a variação de área. E para a volumétrica, você chama de gama, o coeficiente de dilatação volumétrica, e de ΔV, a variação de volume. Então, você vai ter dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica. Mas pegando bem essa daqui, você pega bem as demais também. A diária, eu dou uma dica, é bem legal estudar problemas quando você tem furo, né? Porque dá uma impressão que o furo não aumenta também proporcionalmente a chapa que você está estudando, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado aí bastante a vocês entenderem um pouquinho melhor o conceito de dilatação. E qualquer dúvida, é só deixar aí o seu comentário. Eu tento responder na medida do possível. Bom, um grande abraço.